Começando mais um Feminina pelo Canal 15 e também pela internet. Acesse www.camera7.com.br. No programa de hoje, eu estou com o visual da Matéria. Matéria é uma loja muito charmosa que fica no primeiro piso do Plaza Avenida Shopping, bem ali na José Munia. Eu estive por lá para conferir os looks e adivinhe. Hoje eu estou apresentando o programa para vocês, by Matéria. E se você gostou, dá uma passadinha por lá, porque as roupas são realmente lindas. Você pode falar com a Regina, ou com a Priscila, ou então com a Carol. Elas vão deixar você com um visual maravilhoso para qualquer ocasião. A Regina e a Carol foram que me atenderam, são pessoas maravilhosas. Um beijo para vocês, meninas. Mas vamos aos destaques do programa de hoje. Tudo o que você precisa saber sobre a tireoide. Se está à procura de emprego, saiba como fazer um currículo correto. E as técnicas de depilação a laser para se ver livre dos pelos. No ar, o programa Feminina. Por que a tireoide é tão importante para a sua saúde? Sabia que 85% dos casos de problemas com a tireoide acontecem com mulheres? Se você não sabia disso, preste atenção nesta matéria, pois é um órgão de fundamental importância para o bom funcionamento do nosso organismo. Quem nos esclarece é a endocrinologista doutora Vera Táparo. Olá, eu sou Vera Márcia Táparo, endocrinologista, e vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito da tireoide. É uma glândula pequena, de 6 a 15 gramas no adulto, localizada na região anterior do pescoço e que é o grande responsável pelo metabolismo geral do corpo. Ela coordena desde batimento cardíaco, temperatura, textura da pele, do cabelo. Ela conversa com os outros hormônios do corpo, então é responsável pela fertilidade, junto com os hormônios dos ovários e dos testículos, pelo aprendizado nas crianças, pelo correto crescimento e desenvolvimento do corpo. A gente pensando a tireoide como um órgão qualquer do corpo, ela pode sofrer todas as alterações que os outros órgãos sofrem. Ela pode aumentar de tamanho quando damos o nome de bócio, pode ser fabricada só metade genética, já constitucionalmente. Ela pode ter inflamações agudas, subagudas ou crônicas, chamadas tireoidites, e pode ter tumores benignos ou malignos. Além disso, como uma glândula, ela pode ter alterações de funcionamento, para mais, em que causa uma doença chamada hipertireoidismo, e para menos, em que causa uma outra doença chamada hipotireoidismo. O hipotireoidismo, é uma doença em que a glândula não produz adequadamente os hormônios necessários para a regulação do corpo. E pode ser ou por doença na própria tireoide, ou por doença na hipófise, que não consegue estimular a tireoide a produzir os hormônios. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma reposição com o hormônio que é dado via oral, numa quantidade proporcional ao déficit da glândula e à fase da vida em que a pessoa se encontra. Proporcionalmente, uma criança que nasce com hipotireoidismo congênito e que é detectado através do teste do pezinho, ainda na maternidade, ou que deve ser realizado nos primeiros 15 dias de vida, as doses são até maiores em relação ao peso corporal do que um adulto, porque geralmente essa criança nasceu sem a tireoide. E se não for suplementada, ela vai ter problemas sérios de crescimento e desenvolvimento mental e
desenvolvimento somático, de crescimento e tudo mais. Num adulto, dependendo da causa, ele pode ter um hipotireoidismo porque precisou fazer uma cirurgia e retirar toda a tireoide. Então, ele vai tomar uma dose maior de hormônio do que uma pessoa que a tireoide está lenta, entre aspas, em que só vai ter uma complementação de dose. O hipotireoidismo, ao contrário, é uma doença em que a tireoide apresenta uma superprodução de hormônios. As causas são variadas, ela pode ser desde uma estimulação da hipófise sobre ela, que é raro, mas ela pode acontecer também numa fase aguda de uma inflamação, em que são liberados muitos hormônios da tireoide na circulação, ou por um mecanismo autoimune, em que a tireoide começa a funcionar por conta própria e produzir hormônios exageradamente. Essa doença é que é mais comumente e popularmente associada ao hipertireoidismo, que chama-se doença de Graves, e que fica uma coisa assim, que geralmente chama atenção, porque há um aumento do volume da glândula, os olhos costumam ficar muito avermelhados e dão a impressão de saltarem das órbitas, a pessoa tem uma perda de peso muito acentuada e predomina um quadro de irritabilidade, tremores, nervosismo, taquicardia. Então, dependendo da idade em que isso acontece, os tratamentos se dividem basicamente em clínico e cirúrgico. Hoje a gente faz muito menos cirurgia. O tratamento clínico também pode ser feito de duas maneiras. Usar-se substâncias que diminuem a captação de iodo pela tireoide, já que o iodo é matéria-prima para ela fabricar os hormônios. Ou, conforme a situação clínica da pessoa, faz-se iodo radioativo, em que ela toma via oral uma dose de iodo radioativo e esse iodo vai fazer uma destruição desse excesso de produção da glândula e restaurar aos valores normais. Bom, cuidar da tireoide é simples, mas é trabalhoso. É um cuidado para a vida toda através da alimentação, da medicação e principalmente do acompanhamento médico. Vale ressaltar que exames rotineiros ajudam na prevenção. Mas se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode acessar o site www.tireoide.org.br. E para você que está procurando um emprego, não saia daí que no próximo bloco nós vamos dar dicas de como fazer um currículo correto.